palavra que vamos compartilhar, ela ache lugar no teu coração, e que ela possa produzir a 30 e a 60 e a 100 por um. Que você e a sua casa sejam abençoados. Aos irmãos que estão aqui no templo, que o Senhor vos abençoe, a você que está nos vendo agora ou que nos verá posteriormente, que da mesma forma o Senhor te abençoe. Eu quero nessa noite falar sobre o Espírito Santo e a sua missão profética. Eu quero que você abra sua Bíblia, se você puder, onde você estiver, no capítulo 1 do livro de Gênesis. Nós vamos ler o versículo 2. Louvado seja Deus. Enquanto você está abrindo a Bíblia, aí eu quero introduzir a minha fala a você, dizendo o seguinte: falar do Espírito Santo é falar do poder de Deus, porque o Espírito Santo é Deus. E ele, então, aparece aí no segundo versículo das Escrituras. Logo, no segundo versículo da Bíblia, nós encontramos a expressão, nós encontramos aí o Espírito Santo de Deus. Diz o texto de Gênesis 1:2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Eu li o versículo 2 de Gênesis 1, mas o versículo 1 de Gênesis diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Considerando essa expressão bíblica, parece que Deus havia criado os céus e a terra só criado, só feito. E no versículo 2 nós encontramos a expressão: e a terra, porém, era sem forma e vazia. Alguns teólogos dizem que entre o versículo 1 de Gênesis e o versículo 2, nós temos um evento que está registrado no capítulo 37, 38 de Ezequiel e Isaías 14, que é a queda de Lúcifer. Então, quando Deus criou a terra, entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis, nós temos o caos, a terra caótica. E alguns teólogos defendem que Deus criou a terra e depois Lúcifer foi lançado, e o lançamento de Lúcifer à terra trouxe um caos para a terra. E daí vem o versículo 2: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Então é uma corrente teológica que diz. E havia trevas sobre a face do abismo. Mas o que eu quero considerar aqui com você é a expressão: e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Essa expressão pairar no hebraico, ela significa chocar. Como a galinha faz, ela bota e choca os ovos para gerar os pintinhos. Então é como se o Espírito Santo estivesse aguardando a voz de Deus, do Pai, para que Jesus, o agente de Deus na criação, entrasse em ação. Então o texto diz: o Espírito de Deus pairava sobre as águas, ou seja, estava aguardando o movimento, a ordem de Deus para que as coisas fossem criadas. Depois você tem no versículo 3 o início da criação de todas as coisas. O Espírito Santo não é um personagem anônimo nas Escrituras. Diga assim: graças a Deus. E você sabe que não é mesmo, porque logo no segundo versículo de Gênesis nós temos aí o Espírito Santo pairando sobre as águas. Além das referências textuais que falam da sua pessoa e obra, o Espírito Santo está em cada palavra que você tem na sua Bíblia. O apóstolo São Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 21, ele diz: porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos de Deus falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Embora Pedro esteja falando aqui especificamente da profecia falada, mas também esse contexto envolve a inspiração que os escritores da Bíblia tiveram para escrever cada palavra, até mesmo as histórias que falam da ação de Satanás na terra. O Espírito Santo inspirou cada palavra que está nas Escrituras.
O nosso irmão Jó, né? Jó viveu ali, o livro de Jó está logo no início, cronologicamente, Jó faz parte dos livros poéticos da Bíblia. Mas a história de Jó se deu entre Gênesis e Êxodo. Jó viveu mais ou menos nessa época. Então Jó dá um testemunho no versículo 4 do capítulo 33 do seu livro, onde ele diz assim: o Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Louvado seja Deus. Olha que entendimento maravilhoso, né? Enquanto muitas pessoas acham que elas são frutos do acaso, ou simplesmente de uma relação amorosa do seu pai e da sua mãe, Jó está dizendo que o Espírito de Deus o fez, e a inspiração do Todo-Poderoso é que lhe deu vida. Em outra tradução diz, me dá vida. A inspiração do Todo-Poderoso me dá vida. Interessante essa expressão, né? Muitas pessoas estão sem vida porque não têm um relacionamento com o Todo-Poderoso. Veja, Jó está falando duas coisas importantes aqui. Primeiro, atribuindo a Deus a sua origem, né? O Espírito de Deus me fez. Mas ele está dizendo outra coisa também, está dizendo o sopro do Todo-Poderoso me dá vida, me dá inspiração. Então quero dizer para você que se acha vazio, sem vida, talvez deprimido, o Senhor Todo-Poderoso, Ele te dá vida. E assim como, para que nós tenhamos a energia para a nossa subsistência, e conseguimos essa energia através do alimento, e aí temos energia, também para que nós tenhamos a energia do Todo-Poderoso, a vida dele, nós precisamos nos relacionar com ele, precisamos nos alimentar dele. Pastor, como se alimenta de Deus? Nós nos alimentamos de Deus meditando na sua palavra. Esse é o alimento. Porque a palavra de Deus, ela nos traz vida, ela nos traz esperança. O salmista Davi diz, muita paz tem aqueles que amam a tua lei e para eles não há tropeço. Salmo 119. Então, Jó diz aqui que a inspiração do Todo-Poderoso lhe dá vida. Louvado seja Deus. Muito bem, irmãos, após essas informações preliminares acerca do Espírito Santo, eu quero compartilhar hoje com você uma palavra sobre o Espírito Santo e a sua missão profética. Claro que esse tema, considerando que temos o Espírito Santo lá em Gênesis 1, 2, é muito abrangente. Porém, hoje eu quero falar com os irmãos a respeito dessa missão mais voltada para a ação do Espírito de Deus que gerou Jesus no ventre de Maria. Eu quero convidar você, se você puder abrir a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26. Lucas, capítulo 1, versículo 26. Nós vamos fazer uma aplicação profética desta palavra. Há um sentido literal, porém eu quero fazer uma aplicação profética dessa palavra. Um paralelo. Está assim escrito. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim.
Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer, será chamado Santo Filho de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus por esta palavra, louvado seja o nome do Senhor. Antes de comentar qualquer coisa sobre a palavra do anjo a Maria, eu gostaria de citar aqui algumas palavras de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Você vai entender por quê. Diz assim o texto, Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Então o Senhor está dizendo aqui em Deuteronômio 29, 29, que há coisas que Deus reservou para si, que Ele escondeu para si, que Ele não revelou. Porém, as coisas que nós precisamos, para nós termos saúde, paz, salvação, vida abençoada, para nós e para os nossos filhos, então Deus revelou. Portanto, irmãos, não é de se estranhar as palavras de Maria ao anjo, não é? Porque quando o anjo diz, você vai gerar o Salvador, Maria disse, como eu vou gerar? Como? Porque eu não tenho relação com homem, eu não sou ainda casada. Olha, seu anjo, eu tenho, parafraseando, né? Seu anjo, eu tenho um noivo chamado José, eu estou prometida a ele, mas eu ainda não me relacionei com ele. Como vai ser isso? E daí então entra Deuteronômio 29, 29, onde o anjo diz assim, não, ele diz agora, né? Eu vou dizer o que o anjo diz, depois volto a Deuteronômio 29, 29. Onde o anjo diz assim, Maria, não se preocupe, porque o Espírito Santo descerá sobre você, e a virtude dele te cobrirá, e você então ficará grávida. Mas como assim? Aí nós vamos para Deuteronômio 29, 29. Que as coisas encobertas são para o nosso Deus, são para Deus. As reveladas são para nós. Mas que concepção estranha, não é? O Espírito Santo copulou com Maria. Mas o anjo explicou, não se preocupe, Maria. Porque o Espírito Santo vai descer sobre você, ele vai te envolver com a sua sombra, e você vai se tornar, então, uma mulher grávida. Louvado seja Deus. O próprio Espírito viria sobre Maria, e o poder do Altíssimo envolveria Maria com a sua sombra, e assim ela ficaria grávida. No Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 18, que é uma forma mais resumida, não é? Do que a que Lucas declara aqui a partir do verso 26, do capítulo 1 até o 35. O versículo 18 diz no capítulo 1 de Mateus, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, ou seja, noiva, sem que tivessem ainda coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus. Entre tantas missões maravilhosas que o Espírito Santo tem, ele teve então esta missão de gerar o ente querido, gerar Jesus no ventre da irmã Maria. Glória a Deus. Claro, irmãos, que aquela gestação seria uma gestação incomum, e que a nossa capacidade de entender esse processo é extremamente limitada. Por isso, Deuteronômio 29, 29.
Há coisas que Deus não se preocupa em nos responder, porque afinal de contas a Bíblia foi o livro que nos foi dado não para que a gente questionasse, mas para que a gente obedecesse os princípios contidos nela, para que nós pudéssemos ter vida, ter saúde, ter esperança, para que nós pudéssemos ter paz, para que nós pudéssemos ter a inspiração do Todo-Poderoso na nossa vida. A Bíblia nos foi dada assim, irmãos. Jesus disse: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Veja, esse texto, esse versículo, nos mostra uma missão do Espírito Santo, que é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, mas agora está aqui o Santo Espírito de Deus numa missão de gerar o Salvador, uma missão profética. Você se lembra, eu citei aqui em uma das pregações, João capítulo 3, onde Jesus fala que aquele que não nascer do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus está falando de um nascimento no nosso espírito, de uma vida que entraria no nosso espírito, transformando o nosso espírito para que nós pudéssemos entrar no reino de Deus. Jesus foi gerado no ventre de Maria, de uma maneira sobrenatural. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E hoje, o Espírito Santo deseja gerar Jesus no nosso coração. Ele deseja gerar o Salvador no nosso coração. Porque o Salvador literalmente nasceu, morreu, ressuscitou, está vivo, abriu o caminho para o céu, mas agora o Espírito Santo continua trabalhando, não como ele trabalhou lá no útero de Maria, no ventre de Maria, mas ele continua trabalhando para gerar o Salvador dentro de nós, no nosso coração. E o processo é esse, a obra é essa. Porque só Jesus, ou melhor, só o Espírito Santo pode gerar Jesus no coração de uma pessoa. A obra é essa. A pessoa ouve o Evangelho e a palavra é como uma semente. O Espírito Santo trabalha na palavra quando ela é recebida no coração. E o Espírito Santo ele vai gerando Jesus. Ele continua com a missão de gerar. E para que o Espírito Santo gere Jesus, porque esta é uma das missões proféticas do Espírito Santo, gerar Jesus no coração dos homens. Porque aquela missão de gerar Jesus no ventre da Maria foi uma missão única. Porém, hoje, a missão do Espírito Santo é gerar Jesus no coração dos homens. Amém. E se Jesus não for gerado pelo Espírito Santo, você vai ouvir falar de Jesus, falar, você vai conhecer Jesus, você vai decorar a Bíblia, você vai decorar textos da Bíblia, mas se o Espírito Santo de Deus ele não gerar Jesus no teu coração, não há vida. E a mensagem hoje, o apelo de Deus hoje é esse. Que você abra o teu coração, porque eu não sei de quantos meses você está. Eu não sei como está a geração de Jesus em você. A geração de Jesus em você. Eu não sei qual o grau de maturidade ou a consciência que você tem de Jesus, da sua pessoa, da sua obra dentro de você. E hoje o apelo do Espírito Santo, através da sua palavra, é que eu e você continuemos a permitir que o Espírito Santo gere Jesus no nosso coração. Primeira coisa, para que o Espírito Santo gere Jesus na vida de uma pessoa, é
esta pessoa precisa se submeter à palavra de Deus, mesmo que ela não tenha uma compreensão plena do que está sendo dito. Porque quando Maria ouviu aquela palavra do anjo, de que ela havia sido escolhida, agraciada para gerar um ente querido, que seria chamado Filho do Altíssimo, Filho do Elion, Deus Altíssimo. Maria, isso era muita informação, irmãos, para a mente da irmã Maria. Muita informação. Mas Maria fez algo. Embora ela não compreendesse como ela poderia gerar um ente querido, isso é uma chave para a nossa vida espiritual. Nós não precisamos compreender tudo. Nós precisamos abraçar o desafio que Deus nos propõe. Então, embora Maria não compreendesse a dimensão daquela mensagem, porque era algo incomum, como assim gerar sem ter contato com o homem, Maria diz: está aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E a Bíblia diz, versículo 38 de Lucas, capítulo 1, que o anjo se ausentou de Maria. O anjo não precisou contra-argumentar, insistir com Maria. Por quê? Porque Maria, mesmo não compreendendo a dimensão daquela palavra, ela disse: eis aqui a serva do Senhor. Se é para ser, então, que seja, que assim seja. Meus irmãos, quizá tivéssemos essa disposição no nosso coração, de que quando ouvimos uma palavra do Senhor, por mais desafiadora que ela seja, disséssemos, como Maria disse: aqui está a serva do Senhor. Glória a Deus. Para que o Espírito Santo seja gerado, para que o Senhor Jesus seja gerado, ou continue sendo gerado, nos levando a um crescimento espiritual, nos tirando desse nível em que nós estamos. Eu não sei que nível que você está da sua caminhada, se você ainda é uma criança espiritual, se você é um adolescente, se você é um jovem, ou se você já está atingindo a maturidade. Mas uma coisa eu quero te dizer: não importa qual o nível que você esteja, até o teu último fôlego de vida, o Espírito Santo vai estar gerando Jesus em você. Aleluia. A segunda coisa, a pessoa nunca deve duvidar de que Deus pode fazer até mesmo aquilo que a nossa fé, ou aquilo que a nossa mente não pode alcançar. Porque Maria disse assim: que se cumpra em mim a tua palavra. Primeiro ela disse: eis-me aqui. Manifestou disposição. Segundo, Maria manifestou uma fé naquilo que Deus disse que poderia fazer. Então ela disse: já que o Senhor disse que vai fazer, então que se cumpra em mim a tua palavra. Meus irmãos, se nós entendêssemos esta chave, se nós entendêssemos isso, porque quando a gente lê a Bíblia é até poético, uma jovem santa foi separada para gerar o Salvador. É poético isso, é lindo isso. Porém, Maria enfrentou problemas gravíssimos, porque como ela poderia explicar uma gravidez naquela cultura, por exemplo, hoje é até comum, né? Mas naquela cultura, como ela poderia explicar uma gravidez? Então, quando nós lemos na palavra, na Bíblia, quando Maria diz que se cumpra em mim segundo a tua palavra, é até bonito. Mas se nós formos lá para aquele tempo, para aquela cultura, nós vamos entender que há uma implicação gravíssima. E muitos de nós não manifestamos uma disposição desta maneira, para que a palavra de Deus se cumpra na nossa vida, porque isso vai ocasionar problemas. Talvez você vá perder o seu emprego, porque, quem sabe, você mente no seu trabalho, e agora você não pode mentir, porque o Espírito Santo está gerando Jesus dentro de você.
Porque talvez você vá perder algumas amizades que você tem, porque agora você vai ter que cumprir a palavra de Deus, você vai ter que ser um adorador, uma adoradora, você vai ter que servir a Deus, é os seus propósitos. E servir a Deus significa renunciar este mundo e os seus valores. Significa você renunciar a você mesmo a favor daqueles que ainda não são salvos. Significa você renunciar o seu eu, a sua vontade. E hoje, irmãos, dentro dessa cultura pós-moderna que nós estamos vivendo, essa cultura permissiva, libertina, aonde as pessoas são incentivadas a fazer aquilo que elas quiserem fazer, ou que elas querem fazer. O corpo é seu, você pode fazer o que você quiser. A vida é sua, você pode fazer o que você quiser. Não é bem assim. Maria disse que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Então, se havia uma palavra de Deus, de que Maria geraria um ente querido, de que Maria geraria um filho, então ela diz que se cumpra em mim a tua palavra. Quero convidar os meus irmãos e você que me escuta hoje, para que nós renunciemos à cultura que nos impede de um relacionamento maior, mais profundo com Deus. Porque seria uma honra gerar o Salvador, grande honra seria. Porém, o preço que Maria pagou, primeiro, José, o seu noivo, quando soube que ela estava grávida, queria ir embora, queria deixá-la. E Deus precisou mobilizar um anjo em sonhos e dizer para José: José, não deixe Maria, porque o que está sendo gerado nela não é fruto de uma traição, José. Maria é serva, é do Espírito Santo. Aí José se acalmou, né? Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que José não teve relacionamento com Maria até Jesus nascer. Então, que se cumpra em mim conforme a tua palavra, irmãos. Que forte isso. Maria teve que renunciar. Escrevendo aos Efésios, no capítulo 3, versículo 20, Paulo disse que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. A questão não é ter fé que Deus pode fazer. A questão não é ter fé, que eu tenho fé que Deus pode fazer. A questão não é eu ter fé que Deus pode fazer. A questão é eu crer que Deus pode fazer infinitamente mais, além do que eu posso pedir ou pensar. Porém, é necessário uma entrega. Porque ainda que eu não tenha fé para pedir, ou não tenha fé para crer que Deus pode fazer, mas quando há uma entrega, então Deus faz. E gerar alguém, gerar um ser sem ter um relacionamento sexual, via de regra, o que é normal, tudo bem. Mas gerar um ser, não sendo da forma convencional, só pode ser através de uma entrega. O Espírito de Deus está me falando para alguns irmãos aqui da congregação e também para você que está me ouvindo. Há um desafio que Deus tem colocado diante de você, de algo que Ele quer fazer tremendo, mas está além do que você pode fazer. Mas Deus está dizendo que Deus pode fazer, basta tão somente você se entregar, você confiar, como Maria fez. Receba no teu coração esta palavra. Em terceiro lugar, a pessoa precisa acreditar que Deus a está escolhendo para uma missão.
Ao se apresentar a Maria, o anjo diz: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Quando Maria ouviu esta palavra, diz o texto de Lucas 1:21, ela, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria aquela saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Irmãos, até então Maria era uma jovem comum, que tinha um anseio de se casar com José, e não imaginava que o Espírito Santo tivesse um plano tão glorioso com ela. Mas quando o anjo fala para ela: agraciada, o Senhor é contigo, Maria abre o seu coração, ela abre o seu coração. E ela acredita que Deus a está escolhendo para uma missão, louvado seja Deus. O anjo diz: não temas, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Irmãos, eu leio esse texto, li várias vezes, gravei no celular, ouvi e fiquei meditando nisso. A graça de Deus, ela vem sobre nós como um favor, né? Graça é favor divino, mas nem sempre para gerar em nós o convencional. Não sei se você entendeu o que eu estou dizendo. Muitas vezes nós pedimos a Deus graça. O anjo diz: você foi agraciada, Maria, você vai gerar o Salvador. Você achou graça diante de Deus. Só que essa graça que Maria recebeu foi para gerar o que não era convencional. E nós corremos o risco de querermos a graça de Deus para gerarmos o que é convencional. O Espírito Santo quer gerar Jesus em nós, não para nós manifestarmos o convencional, mas para manifestarmos o sobrenatural. E a graça vem com responsabilidade. Sabe, meu irmão, que está aqui, meu irmão Franklin? Pensamos erroneamente que a graça virá sobre nós para nós gerarmos o que é convencional. Não, irmãos. O anjo disse: Maria, você é agraciada. Amém, glória a Deus. Para quê? Para você gerar o que não é convencional. Essa é a missão profética do Espírito Santo, gerar em nós Jesus, para que nós não sejamos convencionais, para que nós não sejamos naturais, para que nós não sejamos carnais, mas para que nós sejamos espirituais, para que nós manifestemos a glória de Deus, no falar, no agir, para que nós manifestemos um comportamento diferenciado, irmãos. Maria queria se casar com José. Estava noiva, maravilha, normal, uma jovem normal. Porém o anjo, não é, atrapalha aquele propósito. Mas porque havia um propósito excelente, havia um plano de Deus, que estava lá no primeiro livro da Bíblia, onde Deus falou que nasceria da mulher um varão que pisaria a cabeça da serpente, ou seja, nasceria da mulher, não do contato da mulher do homem, mas da mulher, um varão que pisaria, que esmagaria a cabeça de Satanás, que venceria um pecado. Então chegou o dia do cumprimento dessa profecia. Eu olho para vocês que estão aqui no templo, eu fico pensando assim, olha, há uma profecia sobre você. Há uma profecia sobre você. Havia uma profecia sobre Maria. Tremenda profecia. E chegou o tempo aprazado. O anjo aparece para ela. E diz assim: jovem, noiva de José, é você que foi escolhida. E Maria
não titubia. Maria diz aqui, eu estou aqui, eis-me aqui. Eu posso olhar para vocês que estão aqui no templo e pela fé, contemplar sobre a cabeça de cada um de vocês uma profecia. Não sei qual é a expressão dessa profecia, mas é uma profecia. E não é profecia da salvação não, irmãos, porque a salvação para você não é profecia. Porque já se cumpriu, né? Seu nome já está escrito no livro da vida. Mas uma profecia de algo que Deus deseja fazer. Por quê? Porque o Espírito Santo está trabalhando. Ele está trabalhando. Eu confesso aos irmãos que eu queria falar muitas coisas do meu coração sobre o Espírito Santo hoje. E foi difícil, sabe? Porque o Espírito Santo falou, não, você não vai falar o que você está querendo falar hoje. Eu comecei a ver os textos, salvei todos os textos sobre o Espírito Santo da Bíblia, coloquei numa folha de Word, salvei todos. Eu falei, vou gravar todos, vou ficar ouvindo todos os textos. E há muitos textos lindos sobre o Espírito Santo, de obra que ele faz. Mas Deus falou assim, não, hoje você vai falar sobre essa profecia. Porque o Espírito Santo, ele continua gerando Jesus. Continua gerando Jesus no coração de todo aquele que se dispõe, que se entrega, que diz para Deus, eis-me aqui. Maria não tinha ideia de que havia uma profecia tão tremenda sobre ela. Não tinha ideia. Porém, quando o anjo apareceu para ela, ele diz, é você mesmo, agraciada. É você mesmo. É com você mesmo que o Eterno escreveu nos seus anais celestiais. É você, Maria, que está noiva com José. Maria, o teu projeto maior não é o casamento com José. O projeto maior é gerar o Salvador. Porque você vai ser bem-aventurada. O seu nome vai ser proclamado. E hoje o nome de Maria está sendo proclamado aqui. Como uma serva que se entrega para o cumprimento da palavra de Deus, como uma serva que diz, eis-me aqui, como uma serva que diz, então, Senhor, se há uma palavra, se há um propósito, então, eis-me aqui, cumpra então na minha vida o teu propósito. Que coisa linda, irmãos. É assim que Deus trabalha na vida do homem. De repente, ele resolve chamar o homem para um grande projeto. E quando este homem ouve a sua palavra, mesmo se achando digno, mas o homem diz, eis-me aqui. Eu não sei, alguns textos das Escrituras eu fico pensando, mas como é que foi o negócio? Como é que foi essa encenação? Como é que foi isso? Porque a gente lê de forma muito resumida na Bíblia. Como é que foi esta gestação, né, essa copulação do anjo, do Espírito Santo com Maria? Como é que foi isso? Embora esteja explicado, né? O Espírito Santo virá sobre ti, sobre ti, a sua sombra te envolverá. Mas como é que foi isso? Coisa muito linda, irmãos. Como é que foi o sim de Maria? Lucas descreve assim, irmãos, linha debaixo de linha, rapidamente. Mas será que Maria não pensou nos prós, nos contra? Como é que foi? Não importa nada disso. O que importa é que Maria obedeceu ao Senhor. Porque havia um projeto. Se você entender que cada chamada que Deus te faz, toda vez que Deus ele te confronta, ele te desafia, é porque é um projeto. E se você disser, eis-me aqui, Senhor, você vai ver que coisa linda que Deus vai fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Deus chamou Maria para ser a mãe do Salvador. E o anjo lhe disse, não precisa se preocupar, porque vai acontecer, porque o Espírito Santo vai te capacitar. Não precisa se preocupar, Maria. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã que está aqui no templo, e você que me ouve, o Espírito Santo ainda continua com a missão profética de gerar Jesus no nosso coração. E Ele quer gerar Jesus no teu coração. Hoje, o Espírito Santo
que está numa missão profética de gerar Jesus no nosso coração, ele deseja gerar Jesus dentro de você. Assim como literalmente ele gerou Jesus no ventre de Maria, ele deseja gerar Jesus dentro de você. Pastor, mas Jesus já foi gerado no meu coração. Ok. Agora, o Espírito Santo quer fazer com que Jesus cresça dentro de você. O que significa isso, pastor? À medida que Jesus crescer dentro de você, você vai perdendo os espaços da sua vida. À medida que o Espírito Santo for gerando Jesus dentro de você, você vai perdendo os espaços da sua vida. Essa é a palavra. Porque nenhum de nós paramos ou paramos de crescer. Quando a gente para de crescer fisicamente, a gente continua crescendo racionalmente, mentalmente, intelectualmente. Assim é a vida de Deus. Então, se você já recebeu Jesus, se o Espírito Santo já plantou a semente de Jesus dentro de você, agora o Espírito Santo quer continuar gerando Jesus dentro de você. Sabe, João tinha Jesus, João, o evangelista, o batista, tinha Jesus tão grande dentro dele, que um dia ele disse assim: convém que ele cresça e que eu diminua. Essa é a estatura que Deus quer nos levar. E quando Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim a tua palavra, Maria estava dizendo: eu estou me esvaziando de mim mesmo. Não me importa o que a sociedade vai dizer sobre esta gravidez. O que importa é eu saber que eu estou gerando, que eu estou melhor, que eu estou cumprindo uma palavra profética. Louvado seja Deus. Desde Gênesis já havia uma palavra profética. Eu quero dizer para você que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. O que significa isso, pastor? Significa que a tua salvação já foi efetivada antes da fundação do mundo. Mas que depende de você dizer: eu aceito essa salvação, eu concordo com essa salvação, eu me submeto com essa salvação, eu reconheço que Jesus, o Cordeiro, foi na cruz como homem no meu lugar, e agora eu vou viver para servi-lo. O Espírito Santo deseja a Jesus no teu coração. Por favor, meu amado irmão sonoplasta, coloque uma música de fundo. Enquanto você está pensando, você já abriu o seu coração para Deus gerar o projeto dele na pessoa do Espírito Santo? Maria era uma serva do Senhor. Porém, Deus tinha um plano mais excelente para ela. E esse plano era que ela gerasse o Salvador. Não importa se você já está na igreja, se você já está na presença do Senhor, a palavra profética para você hoje é essa: o Espírito Santo e a sua missão profética, ele deseja continuar trabalhando na sua vida. Não sei o tamanho de Jesus dentro de você, uma coisa eu sei: o Espírito Santo quer fazer com que Jesus se desenvolva dentro de você. Que Jesus se torne maior do que você. E aí, os teus olhos não serão presos pelas concupiscências dos olhos. E aí a tua alma não será presa pelas concupiscências, os prazeres da vida. Daí o teu coração não será roubado mais por Satanás. Daí a tua mente não será uma mente frágil, que será bombardeada pelas notícias das coisas do mundo. Mas é preciso que você abra o seu coração, como Maria abriu,
e deixe que o Espírito Santo gere Jesus dentro de você. Se você deseja que o Espírito Santo gere Jesus dentro de você, deseja mesmo, eu gostaria de convidá-lo para fazer uma breve oração comigo. Quando o anjo disse para Maria que ela havia sido escolhida para gerar o Salvador, ela disse: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Que disposição Maria apresentou, e essa mesma disposição, eu e você, precisamos apresentar a Deus. Então, se você deseja que o Espírito Santo gere Jesus dentro de você, ou faça Jesus crescer dentro de você, eu convido para que você ore comigo dizendo: Senhor Deus, muito obrigado pelo exemplo de Maria, cujo exemplo nos inspira hoje a nos entregarmos completamente ao Espírito Santo, para que Ele gere Jesus dentro de nós, para que Ele faça Jesus crescer dentro de nós, e assim sendo, cumpriremos o propósito do Deus eterno para a glória dEle. Em nome de Jesus, que tudo aquilo que obstrui, que impede o trabalho do Espírito Santo de gerar Jesus no meu coração, seja agora arrancado, extirpado, jogado fora, e que a partir de hoje eu desfrute de uma nova vida, um novo tempo, e a certeza de que Jesus vive em mim e se desenvolverá através das minhas mãos. Ele tocará as pessoas, através da minha boca Ele falará às pessoas, através dos meus olhos Ele olhará as pessoas, que através do meu coração Ele amará as pessoas. Que o Espírito Santo gere Jesus no meu coração, para a glória de Deus. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor te abençoe. Até a próxima.